Se Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, então ele não possuiria de fato ascendência genealógica em Davi. Afinal, como ele pode ser chamado filho de Davi, em uma cultura onde nada estava acima da linhagem patriarcal e consanguínea? Neste vídeo, você vai enxergar a genealogia de Jesus, como talvez nunca tenha visto. Vamos explorar esse aparente paradoxo entre a concepção divina de Jesus, a linhagem do rei Davi, e a promessa de um reino eterno. Vamos compreender o significado do título Filho de Davi aplicado a Jesus, e as realidades espirituais e terrenas, sem violar a lei, as profecias ou a coerência do texto bíblico. Mergulharemos na história, na cultura de Israel e nas profecias, para entender por que Jesus é biblicamente chamado Filho de Davi, mesmo sem possuir ascendência genealógica direta nele. Eu sou Edevaldo Santos, e este é o canal Teologia Elementar Cristã, teologia de forma clara e objetiva. Se você quer conhecer mais das Escrituras, acesse o canal para outros vídeos, e se este conteúdo for interessante deixe o like depois. Como deve ser compreendido o título Filho de Davi aplicado a Jesus? Existe algo real e maior por trás dessa designação aparentemente contraditória? Na cultura israelita e judaica, nada era mais importante que a genealogia, quando se tratava de identidade tribal e herança. A genealogia funcionava como um documento de identidade espiritual, social e legal. Ela determinava a tribo a qual a pessoa pertencia, seus direitos civis e religiosos e sua legitimidade para cargos sagrados ou reais. A identidade tribal era transmitida exclusivamente pelo pai biológico, conforme o livro de Números capítulo 1, versículo 18, e não por adoção, convivência ou reconhecimento social. Quando alguém não conseguia provar sua genealogia, era excluído automaticamente de funções sagradas. Isso demonstra que, para Israel, genealogia não era simbólica, mas uma exigência legal e rigorosa. Os livros de Esdras e de Neemias relatam casos de pessoas impedidas de exercer o sacerdócio, por não conseguirem comprovar sua genealogia. Esse princípio, aplicado à filiação de Jesus, não é diferente. Jesus foi concebido sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, e não por um pai humano descendente de Davi. Embora José fosse da casa de Davi, ele não era o pai biológico de Jesus. Portanto, do ponto de vista estritamente genealógico, Jesus não tinha legitimidade como filho de Davi. Viver em uma família davídica não conferia herança genética, ou filiação. Isso significa, segundo os critérios legal, que Jesus não era filho de Davi. Essa constatação real cria uma tensão teológica que não pode ser ignorada. Para eliminar essa aparente incoerência teológica, é necessário compreender o regime de governo em Israel. É fundamental pontuar que Deus sempre foi o rei de Israel. A nação foi formada sob um modelo teocrático de governo divino. Essa consideração é crucial para a correta compreensão deste tema. Deus, segundo o seu coração, ou em outras palavras, segundo o seu próprio critério, escolheu Davi, e lhe transferiu o reino sobre Israel, garantindo por promessa a perpetuidade do trono, e a continuidade do reino de geração em geração, e para sempre. A expressão, reino eterno de Davi, não cabe em uma interpretação literal ou histórica. Ela envolve dimensões que precisam ser consideradas, dada a natureza intrinsecamente divina desse reino, definido por seu caráter eterno, em contraste com a limitação temporal de Davi como homem. A promessa de um reino eterno, portanto, possui tanto um aspecto literal, quanto tipológico e espiritual. E se cumpre de modo literal, na perpetuidade histórica, da descendência terrena de Davi, em que cada rei sucessor deveria refletir o modelo do reinado de Davi. Contudo, o valor mais profundo da promessa encontra-se no seu aspecto eterno e espiritual. Um reino cuja plenitude nenhum homem natural poderia exercer. Assim, a promessa ultrapassa a ideia de um reino terreno, de um rei humano ou de um filho natural de Davi. Ao considerar que Deus é o legítimo rei, se conclui que o herdeiro natural do reino é o seu filho. Surge então o paradoxo: como pode Jesus, sendo filho de Deus, ser considerado também filho de Davi? Por outro lado, se ele não é filho de Davi, como poderia ocupar o trono? E como ser o herdeiro divino sem possuir a linhagem davídica? As respostas para essas perguntas estão ilustradas de forma impressionante nesta profecia de Isaías.
Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Isaías 1, capítulo 11. Essa profecia apresenta duas dimensões complementares, e estabelece uma analogia profunda entre a filiação de Davi e a filiação de Jesus, bem como entre seus respectivos reinos. Para compreender melhor essa analogia, é importante distinguir os termos rebento e renovo utilizados na profecia. Observe essa imagem. O rebento é um novo ramo que surge a partir de uma estrutura já existente. Representa crescimento jovem, continuidade natural e expansão da planta original. O renovo, à direita, por sua vez, é o broto que surge para substituir ou perpetuar a planta, especialmente quando a parte principal enfraquece. Ele simboliza renovação e continuidade em um novo estágio. Em aplicação, essa analogia profética, o rebento aponta para Davi, filho de Jessé, que literalmente se tornou rei de Israel após a deposição de Saul, inaugurando uma nova etapa na história da nação. O renovo, entretanto, aponta para o Rei Eterno, cujo reino suplantará o reinado davídico terreno. Assim, a realeza histórica de Davi funciona como tipo e sombra de uma realidade maior, o reinado espiritual, definitivo e eterno. A promessa começa a ganhar sentido, no aspecto da profecia de Isaías, a partir da encarnação. É com o nascimento de Jesus e o anúncio da chegada do reino de Deus, que a promessa começa a adquirir realidade espiritual. Este reino, sendo de Deus, é, portanto, um reino eterno, anunciado por Jesus, chamado pelos judeus Filho de Davi, e Rei eterno deste reino. Contudo, embora essencial e espiritualmente divino, Jesus, como já mencionado, não possuía ascendência genealógica direta em Davi. Nesse aspecto, não era filho de Davi, e nem poderia ser rei eterno como ser humano natural. Até então, o rei, e o reino eterno prometidos à nação, através da herança de Davi, estavam tipificados, em seus descendentes históricos. A eternidade desse reino era representada na sucessão temporal dos reis da linhagem davídica, uma continuidade histórica, que apontava para uma realidade superior. Mas é na ressurreição que a identidade do ser humano Jesus alcança sua plenitude espiritual. O homem terreno é suplantado pelo homem espiritual, plenamente conformado à realidade de eternidade, mencionada nas promessas. Nesse ponto, a profecia de Isaías une Jesus à herança de Davi, revelando que a realeza davídica foi apenas reflexo da realeza divina, a se manifestar no tempo oportuno e no legítimo herdeiro. O reino eterno de Deus foi simbolicamente representado na dinastia de Davi, perpetuada por seus descendentes, mas seu cumprimento encontra-se em Cristo. Jesus é filho do Deus Pai, por descender espiritualmente dele, e é filho do rei Davi por ser rei, herdeiro da realeza divina representada naquele rei e naquele reino. A encarnação manifestou o Filho, no aspecto humano de Davi, a ressurreição manifestou o Rei, no aspecto espiritual de Deus. Filho do homem e Filho de Deus. Em Cristo, convergem as duas realidades. Assim, a geração de Davi encontra seu cumprimento pleno, naquele que é, ao mesmo tempo, a raiz e a descendência de Davi, conforme registrado em Apocalipse 22, versículo 16. No contexto judaico do Novo Testamento, a designação Filho de Davi frequentemente refletia uma expectativa literal e política. Chamar a Jesus de Filho de Davi era reconhecê-lo como o Messias prometido, um homem judeu, da casa de Davi, que restauraria um reino terreno. Hoje, à luz da nova aliança, afirmar que Jesus é filho de Davi é reconhecer que ele é o filho primogênito, herdeiro do reino eterno. Assim como Deus estabeleceu seu reino de forma representativa por meio de um homem terreno, sobre um povo em um espaço de tempo específico, esse reino se manifestará plenamente por meio do homem espiritual, sobre todos os povos, em uma eternidade real conforme declara o próprio Jesus, em registro no Evangelho de João capítulo 18, versículo 36, que o seu reino não é deste mundo. O reino de Davi prefigurava o reino espiritual de Cristo, cujo governo não terá fim, como afirma o Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33. Antes de encerrarmos, você quer entender melhor a dupla natureza de Jesus? Assista ao vídeo, A Divindade e a Humanidade de Jesus em uma frase, o link está na descrição. Quer fazer considerações sobre este vídeo, ou sugerir outro tema bíblico? Deixe seu comentário, e considere se inscrever no canal para outros vídeos.